Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A comunicação digital transformou profundamente as campanhas eleitorais e redefiniu a forma como candidatos e partidos se conectam com o eleitorado. Pesquisas recentes revelam que quase metade dos eleitores brasileiros tomou sua decisão de voto com base em informações veiculadas nas redes sociais. Essa mudança de comportamento do eleitorado levou à adoção de novos e sofisticados métodos de persuasão e comunicação política. A propaganda eleitoral não é mais uma via de mão única, como acontecia através do rádio e da televisão, mas agora uma interação complexa e segmentada, o que trouxe desafios éticos e jurídicos no tocante especialmente à proteção de dados pessoais e impactando diretamente a democracia. Esse é o tema da minha conversa hoje com a doutora Lúcia Maria Teixeira Ferreira, que é doutora em Direito Constitucional pelo IDP, mestre em Direito Civil pela UERJ, pós-graduada em Sociologia Urbana também pela UERJ, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, líder do Núcleo de Pesquisa IA e Eleições do Laboratório de Governança e Regulação da Inteligência Artificial do IDP. Lúcia integra também o grupo de trabalho da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que analisa os riscos e impactos das deepfakes. Lúcia foi procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e é advogada. Lúcia, querida, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar acrescentando, a sua apresentação, que você está lançando, dizendo aos nossos ouvintes, que você está lançando um livro intitulado A Dimensão Objetiva do Direito Fundamental à Proteção de Dados Pessoais, Perfilamento e Microdirecionamento de Propaganda Político-Eleitoral Digital por Provedores de Aplicação de Internet. Um longo título e um grande livro também, Sua tese de doutorado, que já foi premiada como a melhor tese no programa de pós do IDP e será publicada proximamente pela editora Lumen Iuris, num convênio com a Amperge. E haverá um lançamento proximamente, estarei lá. Então, você é uma estudiosa do direito digital, em especial da proteção de dados. Então, eu quero saber como é que surgiu o seu interesse por esse recorte específico, enfrentando esse problema, na comunicação eleitoral. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, minha querida amiga, colega do Ministério Público, que eu tanto admiro, Heloísa Carpena. Agradecer também a Amperge pela oportunidade e muito mais pelo lançamento do meu livro, o apoio na edição do meu livro, que, como você comentou aqui para os ouvintes, é o resultado da minha tese de doutorado. Esse livro é a minha tese de doutorado e essa pesquisa, na verdade, eu comecei a estudar proteção de dados há muitos anos. Eu ainda integro a Comissão de Proteção de Dados do Rio, do Conselho Federal da OAB, e dentro da proteção de dados, você tem muitos recortes, porque é um direito fundamental que tem uma centralidade imensa. Eu participei daquele debate todo sobre o reconhecimento do direito fundamental à proteção de dados. Não sei se você sabe, eu fui signatária da ADI 6649, junto com o professor Danilo Doneda, a professora Estela Aranha. Fizemos um trabalho na Comissão do Rio, no Conselho Federal. Então, faz parte quase que do meu DNA, porque eu também estudava privacidade antes de estudar proteção de dados. E aí, como é que chegamos a esse recorte? A minha orientadora, a professora Laura Schertel Mendes, também uma grande autoridade no tema, ela conversou muito comigo sobre possíveis recortes, porque no doutorado a gente especializa, faz uma especialização cada vez maior, no nosso estudo. E a gente estava acompanhando muito os fenômenos acontecendo na União Europeia. A União Europeia planejou uma série de regulações que estão no pacote de direito digital, como o Digital Services Act, o Digital Markets Act, mas teve uma iniciativa importante que foi baseada no caso Cambridge Analytica. O caso Cambridge Analytica, quem não sabe, foi muito, muito estudado a partir de 2018. Nós tivemos relatórios em várias autoridades de proteção de dados do mundo, e o principal relatório foi do ICO, da Autoridade do Reino Unido, de Proteção de Dados. E esse relatório do ICO, para explicar como é que foi esse fenômeno e o que ele representou para a democracia
também repercutiu aqui no Brasil, né? Sim, ele teve influência até, digamos assim, numa discussão sobre a LGPD, a aprovação da LGPD, o caso do Snowden, o caso Cambridge Analytica. Então, mas na Europa teve um impacto muito grande porque eles tiveram o Brexit, né? Que foi o referendo feito no Reino Unido que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, na verdade, quando eles foram estudar esse caso, e esse caso foi muito estudado pelo Parlamento dos Estados Unidos, pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento Britânico. E aí eu já acompanhava o caso, eu já estudava bastante o caso. Não sei se vocês conhecem o caso, ele é tido como um vazamento de dados, mas na realidade ele foi um tratamento irregular, ilegal de dados. Eram coletados dados de usuários do Facebook e através desses dados dos usuários que responderam a uma pesquisa, um survey, eles conseguiram acessar dados de contatos desses usuários. Então, o número os milhões, né, de dados, de pessoas, né, que foram acessadas, há uma controvérsia quanto ao número, mas coisa de quase 100 milhões de pessoas no mundo todo, né? E aí, a partir desse conhecimento dos perfis, porque o primeiro questionário era um perfil, então eles começaram a fazer perfilamento numa granularidade impressionante. E esse perfilamento serviu para direcionamentos de propaganda política eleitoral, na campanha do Donald Trump, no Brexit. E até hoje não se sabe bem se o perfilamento e as táticas de propaganda, porque usaram as táticas de microdirecionamento a partir desse perfilamento para microdirecionar a propaganda, que ela fica muito, muito personalizada, né? Então, a partir desses dados obtidos, fizeram esse microdirecionamento e aí sabemos os resultados das eleições, mas não há uma pesquisa empírica que comprove qual foi o percentual de êxito, né? Isso teve. Só que isso bastou, porque qualquer eleição pode ser ganha por 0,5, 0 ponto alguma coisa. Isso bastou para a União Europeia acender o alerta vermelho. E aí criaram uma série de projetos, programas, o pacote para a democracia, uma série de ações de prol da democracia na União Europeia. E aí um dos resultados desse pacote foi o projeto de lei, que já é lei, que é o regulamento para transparência e microdirecionamento, os direcionamentos de propaganda política, que é o regulamento 2024/900. Foi aprovado, publicado já no ano passado, está em vacácio, foi só uma vigência parcial e a partir de outubro estará em vigência total. E paralelamente a isso a gente tem o AI Act, né, que já é uma lei aprovada que está parcialmente em vacácio, que também cuida de sistemas de inteligência artificial que podem promover algum tipo de influência ou manipulação do eleitor, né? Então, eu acho que foi assim, a partir desse caso, que eu vi a importância da proteção de dados para a integridade democrática, lógico, para a integridade das eleições e para a livre autonomia do eleitor, para que ele possa escolher com bases sólidas e não porque recebeu uma propaganda que pode conter desinformação, pode conter manipulação. Esse direito fundamental que você já mencionou, ele hoje está inscrito na Constituição Federal, né? Então, fala para nós, está no título do seu trabalho, imagino que seja assim, a ideia central dele, o que é a sua dimensão objetiva? Seria uma perspectiva individual dos direitos? Olha, é muito interessante porque é uma teoria que vem da Alemanha, que a gente, assim, no Brasil tem algumas adoções, principalmente na área do direito do consumidor, mas ainda muito individualista. Então, vamos primeiro diferenciar aqui, muito rapidamente, a dimensão subjetiva da objetiva. Nós sabemos que o constitucionalismo, ele tem como valores, né, a contenção do poder estatal e a garantia de direitos fundamentais. Então, são dois valores importantíssimos do constitucionalismo. E a Constituição regula e idealiza, coloca em prática através de uma série de mecanismos e da legislação infraconstitucional. Então, se a gente olhar para a dimensão subjetiva, é a dimensão que todo mundo conhece, que é como o Estado pode ser limitado, ou seu poder ser limitado, em prol das garantias individuais, né, ou coletivas. Então, a dimensão subjetiva é como se eu tivesse sempre esse conflito, essa tensão entre o Estado e os indivíduos, e a Constituição e o constitucionalismo têm mecanismos
para garantir que esse direito não seja exercido por um poder absolutista. Sim, né? Proteção individual do cidadão. Sim, muito voltado com a proteção individual. Mas a dimensão objetiva, ela tem sua dimensão individual e coletiva. Então, qual é a diferença da dimensão objetiva? E por isso que a minha tese traz essa teoria, traz esse conceito e busca aprofundá-lo, buscando a face coletiva dessa dimensão. Na verdade, a dimensão objetiva, ela busca que o Estado também proteja o indivíduo nas relações interprivadas. Então, por isso que eu falei do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque nas relações interprivadas existem muitas assimetrias de poder. Existem muitos problemas de hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade. Então, compete ao Estado não deixar que o laissez-faire prevaleça, né? Então, intervenções no domínio econômico e tal, para proteger os indivíduos. Mas nós temos a parte coletiva também, e eu vejo a proteção de dados fazendo talvez uma transição hoje, buscando uma nova geração de leis, apesar da LGPD ter uma série de proteções, mas que nós precisamos ter uma articulação entre os órgãos estatais para proteger essa dimensão coletiva. E isso, para mim, ficou muito claro no contexto eleitoral. Porque, na verdade, a gente está discutindo na tese que a proteção de dados ela pode ser esse instrumento para a garantia da integridade eleitoral, para garantir que a vontade do eleitor não seja maculada, não seja desviada por mecanismos opacos. Sim. E aí a gente entra no contexto da sociedade algorítmica, porque, na verdade, o caso Cambridge Analytica, quando aconteceu lá em 2016 e foi bem estudado, e muito bem estudado, temos livros, temos relatórios, o livro do whistleblower, do denunciante do Facebook, é quase que leitura obrigatória, né? Então, nós temos uma série de documentos e tal, narrando como foi o caso, comprovando uma série de efeitos. E uma das questões da minha tese é estudar essa diferença entre influência, persuasão e manipulação com base na Realine Sembal, que a gente vai discutir disso, um pouco. Mas eu achei interessante você mencionar o direito do consumidor, né, essa interface com o direito digital, porque há um consenso, quer dizer, jurisprudência pacífica do STJ, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a essas relações, né, entre as plataformas e os seus usuários. Essa é uma relação de consumo, ninguém discute isso. Mas na aplicação coletiva, há uma resistência em invocar as normas do CDC, né? Se fala muito, uma legislação, um vácuo legislativo em relação ao direito digital, mas por que essa resistência em aplicar o próprio Código de Defesa do Consumidor? Você consegue explicar isso? Eu percebo isso no direito digital muitas vezes, até quando se discute moderação de conteúdo, até quando se discute outros temas do direito digital, porque existe já uma experiência consagrada e acumulada no consumidor. Sim. 35 anos de código. Deveríamos aproveitar isso. E na área de proteção de dados, a gente tem uma das bases legais, que é a base do consentimento, que ela é importantíssima, mas ela não é a única, e ela, muitas vezes, ela tem que ser superada no sentido de uma coletivização dessa ideia de que o consentimento individual vai resolver aquele problema. Quer dizer, você colocar nas costas do titular o controle de algo que é totalmente assimétrico e quase que às vezes impenetrável. Por exemplo, você vai ler um termo de uso e vai entender tudo. Você vai ler qualquer tipo de política de uma plataforma e vai entender tudo. E as pessoas começaram a fazer aquilo de uma forma automática, clicando uma caixa para ter acesso ao direito. Nós que somos profissionais do direito lemos aquilo, né? Muitas vezes é usada uma linguagem muito hermética. Talvez para fins de estudo, unicamente, porque como consumidores não lemos jamais. Então a gente vê a dimensão coletiva aí, na área do consumidor e da proteção de dados, e ver o quanto as legislações têm que avançar nesse ponto. Um exemplo, só para tentar explicar melhor, é o Digital Services Act, que proíbe o uso de dados sensíveis para propaganda, com algumas exceções, claro, né? Porque nem tudo é absoluto, mas simplesmente proíbe o consentimento. Nem com consentimento pode ser feito aquilo. Então a gente pode ver uma nova geração de leis que já estão preocupadas com esse aspecto coletivo. E aí é o Estado. Porque se deixar no livre mercado de ideias, no mercado todo, vai prevalecer o mercado da atenção. A sociedade vive na economia da atenção porque é um modelo de negócios das plataformas digitais.
Agora me conta, como você analisou essas práticas de perfilamento e microdirecionamento digital para fins eleitorais? Deve ter sido importante. Uma pesquisa extensa. Eu queria que você contasse para nós e também que nos dissesse quais os efeitos disso na esfera pública. É importante entender que essas práticas, elas começaram na publicidade comercial. Na área do consumidor. Muitas práticas foram desenvolvidas e até aperfeiçoadas lá. E aí a gente tem todo um fenômeno desde 2010 no Brasil, e também a regulação da propaganda eleitoral se modificou, passando a admitir, né, a propaganda eleitoral digital, porque a gente é daquela época do eleitoral, né, Elô, que não existia isso, que a gente falava o quê? De santinhos, de postes em papel, postes, né? Com aquelas propagandas coladas. A cidade ficava imunda. Então hoje quem fica imunda é a internet, né, dessas práticas. E o que acontece? Como as maiores plataformas do mundo, né, globalmente falando, que são experts em impulsionamento de propaganda. O que é impulsionamento? É o pagamento, né, daquele conteúdo. São a Alphabet, o Google, né, e a Meta. Né, sem falar de outras menores, que o ecossistema ele é gigantesco. Sim. Tanto na área comercial quanto na área política. São muitas empresas que trabalham nesse ecossistema. Mas eu estou falando dos grandes gatekeepers desse sistema de propaganda. Então, eles passaram, a partir da legislação, quando a legislação eleitoral passou a permitir o impulsionamento de propaganda eleitoral, e é claro que a gente sabe que existem várias restrições no Brasil, né, para o impulsionamento, né, quem pode fazer, os valores e tudo. Mas a gente tem alguns fenômenos entrelaçados aí. Então, essas grandes plataformas trazem esse feedback todo da área comercial, as práticas da área comercial, que vão sendo incorporadas na política. E aí a gente começa a falar em outros fenômenos que estão muito ligados à questão da desinformação na democracia, a polarização, a fragmentação da esfera pública. Porque, na verdade, quando você usa técnicas de perfilamento e microdirecionamento, mal falando assim, a gente tem conceitos na regulação eleitoral sobre esses temas, como tem conceitos em outros países, mas os nossos conceitos estão na Resolução 23610, que é a resolução de propaganda política, que foi aperfeiçoada em 2024, pela 23732. Então, quando você consegue perfilar no grau de granularidade que existe hoje, que as plataformas sabem mais da nossa vida íntima do que a gente, sabem, inclusive, perfis que vão fazer isso ou aquilo, se comportar de tal ou tal maneira, então você consegue fazer um microdirecionamento muito, muito personalizado. E aí eu volto à teoria da Helene Steinbaum. Existem, claro que a propaganda política ou comercial, ela precisa ser influente, persuasiva, precisa fazer com que o eleitor, o indivíduo preste atenção. Essa é a essência de qualquer propaganda, né? Sim, mas há uma linha tênue entre essa manipulação e a manipulação. Era digital. a pergunta que eu ia te fazer. Essa é a linha tênue que eu estudo na minha tese e que temos muitos estudos empíricos, mas não há uma conclusão uníssona sobre isso. Porque na verdade, fazer um estudo empírico, não se pode manipular uma eleição real para esse estudo empírico. Claro. Eu não posso pegar uma eleição para um sindicato e fazer uma propaganda microdirecionada para manipular essa eleição, né? Isso seria antiético como pesquisadora. Então, as pesquisas elas são muito baseadas em grupos controlados, em arranjos. Só que o que eu queria chamar a atenção é que hoje, essas técnicas de microdirecionamento, que é perfilamento e microdirecionamento, elas estão sendo associadas à inteligência artificial generativa. E isso está causando um potencial massivo de manipulação, em grande escala. Né? Então, já há vários estudos demonstrando essa escala maior do potencial dessas técnicas serem utilizadas para astroturfing, depois eu explico, né? Para, enfim, fragmentação da esfera pública, para câmaras de eco, filtros bolha e uma série de fenômenos muito associados à desinformação e esse estado de coisas que a gente vê hoje nas democracias contemporâneas, né? Que estão sendo até ameaçadas por esses fenômenos. Fake news ou desinformação, enfim, uma série de técnicas associadas para gerar esses resultados. É claro que temos estudos mostrando os potenciais positivos
do perfilamento do microdirecionamento. Como, por exemplo, fazer com que eleitores que não se interessam pelo pleito eleitoral passam a se interessar e participar do debate público, fazer com que eles até vão votar, né? Porque existe atualmente um percentual de 30%, né, de abstenção nas eleições no Brasil. Apesar de ser a eleição o voto é obrigatório no Brasil, mas tem um percentual muito alto. Então as pessoas estão se desinteressando, né, cansando um pouco de debates políticos ou até rejeitando essa polarização política, né? Então é óbvio que existem estudos demonstrando potencial positivo, mas a minha tese ela é focada nos riscos, né, em demonstrar quais são esses riscos e como podem ser mitigados pela regulação estatal. Sim, como todo instrumento pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Exatamente. Agora, como diz o Harari, a inteligência artificial ela não é um instrumento, ela é um agente, né? Não é uma ferramenta. E isso traz um complicador a mais, como você está dizendo. É possível controlar isso? Na verdade, toda a minha tese é baseada, assim, quando eu discuto esse fenômeno, eu discuto no contexto da sociedade algorítmica. Então, hoje, nós vivemos, não é mais uma sociedade em rede, que é o termo cunhado pelo Manuel Castells. Nós estamos vivendo numa sociedade algorítmica, né? Me baseei na obra do Jack Balkin e de outros autores. E a sociedade algorítmica é caracterizada por decisões algorítmicas, né? Então, quando a gente fala num sistema de recomendação algorítmico, alguém sabe como aquilo funciona? É um mistério, porque existem segredos de negócios e uma série de coisas que trazem um véu. Essa ideia de transparência também vem dessa legislação do consumidor que nós estávamos mencionando. Sim, né? É aquilo que eu falei, não precisamos reinventar a roda. Transparência, boa-fé objetiva, tudo já vem dali. O próprio dever de cuidado, que hoje tanto se fala do dever de cuidado, ele já estava lá no direito do consumidor. Então, nós precisamos aproveitar todo esse arcabouço que nós já temos e aperfeiçoar a regulação. Então, na verdade, a sociedade algorítmica, ela hoje nos coloca diante de dilemas em que nós precisamos ter soluções. Como é que nós vamos entender o funcionamento de um algoritmo que diz sim ou não? Você tem direito a esse benefício ou você não tem? Né? Então, nós precisamos de um grau de explicabilidade suficiente para que, apesar da dificuldade tecnológica de entender, né, temos que ter direito a uma série de providências que o Estado precisa regular. Né? Então, toda essa discussão sobre transparência ela já é muito antiga e o próprio dever de cuidado é muito antigo. Né? Nós já temos ele previsto em uma série, por exemplo, no direito de família. Né? E aí a gente agora está tentando transplantar isso para o direito digital como se fosse uma novidade e não é. Né? Então, eu defendo muito esse olhar para o que nós já temos de produção acadêmica, dogmática e jurisprudencial. E buscar avançar nas teses. Um entendimento consolidado, né? Isso é muito importante. Agora, falando desse, eu te provoquei, né? Se é possível controlar, agora vamos falar um pouco dos controladores. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o Tribunal Superior Eleitoral lançaram em 2022 um guia orientativo para a aplicação da LGPD por agente de tratamento no contexto eleitoral. Esse guia é uma iniciativa importante, né, e pioneira, né, para a regulamentação da matéria, mas oferece apenas orientações, esclarecimentos sobre esses aspectos que são obrigatórios da lei. Nós podemos dizer que há, de fato, um vácuo legislativo e no desdobramento dessa indagação, é possível regulamentar de forma eficiente? Qual é o papel desses controladores? Faz parte da minha discussão sobre a dimensão objetiva do direito fundamental à proteção de dados, né, no recorte do contexto eleitoral, da propaganda eleitoral, ao papel dos agentes estatais. Então, quando a gente fala em proteção estatal, porque o Estado está ali olhando para essa regulação numa relação entre indivíduos e plataformas, né? Na verdade, os provedores de aplicação hoje são responsáveis pela maior parte das propagandas políticas. Seja a propaganda de impulsionamento mesmo, paga, como também a que se chama orgânica. Por que orgânica? Porque a gente sabe que os algoritmos de recomendação, na verdade, eles priorizam determinados conteúdos porque eles polarizam mais, porque eles dão mais audiência e provocam mais reações. Geralmente os conteúdos negativos. Né? Sempre são os conteúdos. Se você botar uma coisa muito do seu Instagram, muito simplesinha, muito boazinha, aquilo nem viraliza. Mas o que vai viralizar? Já tem alguns conteúdos que a gente sabe que viralizam por força desse entendimento que é muito marcado pelo modelo de negócios. Porque
são empresas. Como é que a gente vai garantir que essas empresas que objetivam a quê? Lucros, tem que reportar trimestralmente para os seus acionistas os lucros. Elas vão se comprometer com boa-fé objetiva, com transparência, com valores democráticos? Sim, se a gente tiver essa decisão de regulação estatal, sim. Né? Desde que pode ser num sistema de corregulação, como o TSE buscou fazer, né? O TSE regulou um sistema de corregulação. Aliás, muito da decisão do Supremo agora sobre moderação, artigo 19, né? do Marco Civil, internet, muito daqueles sistemas, daqueles regimes novos de responsabilidade civil que o Supremo regulou ali, são inspirados na regulação do TSE, de propaganda eleitoral. Então, a gente pode ver que existem, sim, soluções regulatórias importantíssimas, baseadas nesses valores. Então, a gente não pode ficar refém do que a plataforma quer, porque ela quer lucro. Sim, ela vai querer lucro e ela quer isso de forma global. É custo, né? Moderação de conteúdo, por exemplo, é custoso. Muito. Porque você tem que ter equipes de trabalho e tudo isso. Então, olha, é importantíssima a moderação de conteúdo na propaganda política. O que a gente está vendo é uma falta de moderação. Como é que é a moderação? Ela é diferente de você responsabilizar depois, ou entrar com uma ação, ou até com uma representação eleitoral. Na moderação, a plataforma barra um anúncio. Então, na verdade, a gente só viu a Meta fazendo a biblioteca de anúncios políticos, que é obrigatória pelo TSE, se oferece serviço. Só que outras que disseram que não oferecem o serviço estão descaradamente oferecendo serviço de propaganda eleitoral. E o negócio se agrava ainda mais se a gente olhar para um fenômeno da comunicação política hoje, que é a pré-campanha eleitoral, que ela praticamente começa no início do ano eleitoral, né? Ela dura aquele período todo e a campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto do ano eleitoral. E mais do que isso, a campanha permanente, Elô. Agora nós vivemos numa espécie de campanha permanente, em que tem um misto de prestação de contas à população, entrantes como influencers digitais querendo entrar para a política e se valendo daqueles milhões de seguidores, né, que eles têm, que também criam um público cativo, aquele fenômeno. Então, a gente tem outros complicadores. Mas, voltando à sua pergunta inicial, que eu fiz esse introito todo para chegar à articulação entre a NPD e TSE. Para mim, é um dos pilares da dimensão objetiva do direito à proteção de dados no meu tema. É essa articulação. Ela existiu, ela foi positiva, ela durou, por um convênio feito entre as duas instituições, esse convênio durou mais ou menos 2 anos, e o convênio acabou, teve o prazo expirado. Então, agora eu tenho quase que uma cruzada para divulgar que é importante que as autoridades voltem a dialogar na sua esfera de competência. O TSE tem um poder normativo na área eleitoral digital imenso, inclusive pode atualizar sua regulação a partir de uma mudança, de uma nova tecnologia, né? O TSE, fazendo sua normativa, pode atualizar suas normas. E a NPD tem um papel gigantesco de regulação na proteção de dados, de enforcement, de fiscalização. Então, eu extraio da dimensão objetiva do direito fundamental à proteção de dados, que é um direito ainda novo no Brasil, foi construído pela jurisprudência lá na decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 83, e a gente sabia que implicitamente estava reconhecido, até porque teve uma decisão do Supremo antes da emenda constitucional 119, que incluiu na Constituição Federal no texto. Então, o Supremo já tinha dado essa decisão antes, então é um direito fundamental, e ele depende muito dessa aplicação, da gente estar conectado com essa vivência. Então, eu acho que é um dos principais aspectos para mim, essa articulação, eles voltarem a fazer o trabalho conjuntamente e buscarem um olhar muito especializado, cada um na sua... É claro que os incidentes eleitorais ou os crimes eleitorais... Vamos imaginar uma infração eleitoral qualquer que seja objeto de uma representação, isso tem que continuar na esfera do TSE. Mas existem infrações que estão na área da NPD também. E eu acho que a regulação tem que ser muito mais olhando para a parte preventiva hoje, no direito digital. Mas é possível ou desejável impor também sanções pelo abuso na comunicação eleitoral? E aqui eu quero lembrar de um caso recente, né, que levou à anulação de uma eleição na Romênia, né, uma eleição presidencial, pela manipulação que foi feita através do TikTok. Você acha que o Brasil tem ambiente para esse tipo de Esse caso reação? É um case global que
todos que somos pesquisadores temos que acompanhar. Que já até acabou lá a eleição, né? Na verdade, resumidamente, essa eleição foi anulada em dezembro de 2024, que foi o primeiro turno para presidente da Romênia. Foi anulada, a eleição foi anulada. E aí, qual foi o argumento? Existiam relatórios da inteligência romena, né, da inteligência mesmo do país, comprovando uma manipulação algorítmica e de conteúdo e de microtargeting e uma série de outros fenômenos, astroturfing, ocorrida dentro da rede social TikTok. Então, todos os dados do TikTok foram congelados pela Comissão Europeia, porque a Romênia integra a União Europeia, então está submetida ao Digital Services Act. Então, o Digital Services Act tem mecanismos de apuração disso. O que acontece? Não deu tempo da Comissão Europeia terminar a apuração, porque a Comissão Europeia tem uma série de órgãos, tem um órgão chamado ECAT, que é um órgão especializado em transparência algorítmica, que consegue fazer uma grande auditoria nos algoritmos das redes sociais, e todos os dados foram enviados pelo TikTok, que colaborou, inclusive, com a investigação. O problema é que já tinha sido feita a manipulação, né? E aí o resultado foi a anulação da eleição. Aí remarcaram a eleição para 4 de maio, né? No caso, o primeiro turno, 4 de maio de 2025. E nesse caso, o candidato lá, que foi o candidato... O que acontece, gente? O candidato, né, beneficiado por esse esquema de manipulação, segundo as autoridades romenas e o Tribunal Constitucional Romeno, era um candidato pró-Rússia. Ele era uma pessoa desconhecida que tinha traço nas pesquisas eleitorais, traço zero. E ele passou do traço em pouquíssimo tempo para 23%, um pouco mais de intenções de votação na urna. A votação efetiva. Na pesquisa ele tinha zero e na votação ele chegou à urna com 23%. E aí foi descoberto todo o esquema de manipulação eleitoral. Por isso que eu falo que isso é muito importante de estudar e de entender. E entender na sociedade algorítmica como isso funciona. Então, na verdade, a gente tem um caso ainda que precisa continuar sendo acompanhado, porque o ano de 2024 foi um grande ano de uso de IA nas eleições. Foi o ano mais importante de uso de IA nas eleições no mundo. Nós tivemos uso de IA em tudo quanto é campanha, chatbots, deepfakes, apesar no Brasil ser proibida de fakes, nós tivemos um monte de deepfakes. Então, deep nudes, né, que são aquelas imagens das candidatas em posição sexual ou em filmagens, em vídeos, foram super prejudicadas essas candidatas. Então, olha como temos danos concretos. Então, esse caso da Romênia a gente tem que continuar acompanhando, porque já acabou a eleição lá. Eles, na verdade, refizeram o processo de registro dos candidatos. Esse candidato pró-Rússia foi, de novo, tentar fazer esse registro e foi indeferido o registro pelo órgão eleitoral. E o Tribunal Constitucional romeno endossou essa decisão. Na verdade, o candidato foi à Corte Europeia de Direitos Humanos alegar uma infração à Convenção Europeia de Direitos Humanos e ele não conseguiu comprovar isso. E, na verdade, nós temos já o resultado da eleição. A eleição já acabou e ele ficou fora do pleito, tá? Teve o primeiro turno e o segundo turno e ele ficou fora do pleito. E aí, quais são os desdobramentos disso? São muito importantes, porque a gente sabe que a Comissão Europeia conseguiu um acordo com o TikTok de colaboração para o novo pleito, né, quando foi refeito o pleito, que o TikTok ia ter mais moderação, ia fazer um controle, uma fiscalização maior, a plataforma precisa colaborar, né? Mas, na verdade, nós precisamos ter os relatórios que a Comissão Europeia está produzindo, mesmo que o pleito tenha terminado. O problema do processo eleitoral é que ele é muito curto. Então, qualquer providência, rápido, qualquer providência para ser efetiva, ela tem que ser, né, prévia. Sim. No final das contas, a gente acaba ainda com instrumentos clássicos como cassação, inelegibilidade. E a gente vê que isso causa também um backlash às vezes, né? Causa um problema junto à opinião pública. Né? Nesse caso desse candidato pró-Rússia, houve uma série de distúrbios lá na Romênia, um monte de passeatas e brigas, e muita desinformação nas redes sociais, todas.
Então a gente viu uma apropriação disso para outros objetivos, né? Então a gente sabe que a interferência russa na União Europeia, isso é documentado pelos documentos da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, é um dos maiores problemas que eles têm. Então é um grau altíssimo. Inclusive agora no relatório da Comissão Europeia, saiu agora em junho, sobre o resultado e o uso de IA nas eleições do Parlamento Europeu em junho de 2024, o maior problema foi a interferência russa. Todas aquelas propagandas que inundam as redes sociais e aí acabam atingindo todos os membros da União Europeia, todos os Estados-membros. Então a gente sabe que o problema é massivo, é aquilo que eu falei. Você hoje já tem um uso dessas técnicas que resultam em manipulação em larga escala. Eu acho que já está claro para os nossos ouvintes a importância, né, a gravidade desse quadro e o mérito, né, do estudo que busca enfrentar esses desafios. Então, para concluir, eu quero te perguntar a pergunta de $1 milhão aqui. É possível garantir a livre circulação de ideias para instrumentalizar esse debate, um debate saudável, né, verdadeiro, e assim proteger o direito de escolha dos cidadãos? Tecnologia pode ser usada em prol da democracia? A tecnologia tem que ser usada em prol da democracia. Eu me baseei em alguns autores, como o professor Balaguer, que traz a constitucionalização do algoritmo, a teoria dele. O professor Vigílio Almeida escreveu, com 2 outros autores, um livro importantíssimo, que é Algoritmos como Instituições. E todos eles preconizam que esses sistemas algorítmicos, a sociedade algorítmica tem que estar embebida de valores democráticos. E a proteção de dados tem uma centralidade imensa nesse contexto. Porque se a gente olhar, por exemplo, a teoria da Nissenbaum, ela garante, através daquela teoria, uma integridade contextual do uso do seu dado. Tem algo a ver com a finalidade, com a adequação, com todos os princípios do direito eleitoral que são regidos pela boa-fé objetiva. Sim. Então, se você olhar que transparência, são princípios da proteção de dados, são princípios do transparência, adequação, finalidade, são princípios da proteção de dados. E vem muito da herança do CDC, né? Então, a gente pode garantir hoje que essa centralidade da proteção de dados é garantia para a integridade democrática, é garantia para a integridade das eleições e para que se preserve a autonomia do eleitor. Porque nós não queremos ser eleitores que vão... Existe um texto do Lawrence Lessig, em que ele simula uma situação de uma eleição em que há competição entre 2 IAs. E quem ganha no final é a IA. O eleitor vota na IA mais poderosa, na inteligência artificial que foi mais persuasiva ou manipulativa. Manipulativa. Então, no final, é a IA que ganha. Então, nós vamos deixar que a IA nos governe? Ou nós vamos incluir na IA, nos sistemas algorítmicos, os nossos valores constitucionais, os nossos valores democráticos? Então, é esse o dilema. A gente precisa trabalhar como um grãozinho de areia, cada um que faz aqui, mas para implementar esses valores. Porque senão vai ser ditada por valores de mercado, vai ser ditada por valores que são valores voltados ao sucesso dessas empresas na economia da atenção, ao sucesso dessas empresas como, um agente empresarial que não está comprometido. Então, é possível trabalhar em corregulação, é possível trabalhar de uma forma em que as empresas também colaborem, e a gente vê que falta, talvez... Muito obrigada, Eduardo, pela sua entrevista. Eu vou concluir convidando os ouvintes a acompanharem o podcast, se inscreverem no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível, como vocês já sabem, no site da Ampere, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Eu vou encerrar dizendo que um novo episódio do Ampere Convida vai ao ar toda semana, às terças-feiras, nas principais plataformas de áudio e no nosso canal no YouTube. É só seguir o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Ampere Convida, com Heloísa Carpena.